Ivete Senise Ferreira, presidente em exercício da OAB São Paulo, conversa conosco detalhando o posicionamento da seccional paulista em defesa da advocacia pública, isso diante de alguns fatos recentes. Doutora Ivete, vamos começar pontuando a importância que a seccional paulista da OAB dá para a advocacia pública, olhando para a campanha Corrupção Não, lançada no dia 22 de junho aqui em São Paulo. A proposta 7, dentre a lista de 11, traz aí o apoio à PEC 82 de 2007, reconhecendo na advocacia pública a mesma autonomia institucional das demais funções essenciais à justiça. Essa importância que a ordem presta à advocacia pública, ela se justifica como? Na verdade é uma espécie de defesa prévia, porque não se sabe por que a advocacia pública agora, no momento atual, começou a sofrer certos ataques e uma diminuição da sua atuação profissional. Há mesmo tramitando, tanto no Congresso Nacional quanto no próprio Supremo Tribunal Federal, duas iniciativas, uma delas para que o advogado público não possa realizar advocacia privada em nenhuma hipótese. E num outro caso, que é o caso que está em julgamento na ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é negar uma vinculação dos advogados públicos à OAB, que é uma situação que desde a edição da lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, já existe. Portanto, dura há 20 anos esse posicionamento de que os advogados públicos são filiados à OAB e que agora eles estão tentando retirar essa vinculação do advogado público com a OAB por uma declaração de inconstitucionalidade do nosso estatuto, que no seu artigo 3º disciplina a profissão do advogado, incluindo tanto a advocacia privada quanto a advocacia pública. E faz menção expressa de todas as vertentes da advocacia pública que estão vinculadas a uma ligação com a OAB e, portanto, a uma inscrição na OAB. Bem, nós aqui estamos falando da ADI número 5.334, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, melhor dizendo, apresentada no Supremo Tribunal Federal. Agora, por que a ordem entende que a advocacia pública, além da questão de já ser regulada há mais de 2 décadas no Estatuto da Advocacia, por que a ordem entende institucionalmente que a advocacia pública deve manter os seus quadros, os seus advogados vinculados à entidade? Bom, em primeiro lugar, porque os regulamentos específicos dessas entidades nas quais se utiliza o advogado público, eles não são tão completos quanto o Estatuto da Advocacia, que contém, inclusive, um código de ética que é aplicado aos advogados nas sanções disciplinares e também uma série de regalias, digamos assim, com relação a prerrogativas e a defesa da atividade profissional. O advogado vinculado à OAB, não só ele tem uma proteção efetiva das suas prerrogativas profissionais, como ele tem ali uma série de vantagens que se atribui à profissão do advogado, que é a questão de ser ele inviolável na sua atuação profissional, com a proteção da própria lei, para que a relação entre o cliente e o advogado seja protegida pelo sigilo. Então, são questões que estão expressas no nosso Estatuto da Advocacia, no nosso Código de Ética, no nosso sistema de defesa dos direitos da profissão, do advogado, das suas prerrogativas, e que, desvinculando-se a atuação do advogado público do sistema OAB, ele vai ficar certamente desprotegido e vai levar desvantagem na sua atuação profissional. Bem, agora, não lhe parece curioso, doutora Ivete, que seja contestado que o advogado público tenha vínculo à ordem, porém, em alguns momentos que essa ferramenta do Estado, ou melhor dizendo, essa ferramenta do cidadão falta, é a OAB que o Estado recorre? Exatamente, nós vemos esse exemplo claro na questão da Defensoria Pública, porque eles incluem, não é, entre os advogados públicos, os defensores, dizendo que eles não teriam necessidade de se vincular à OAB. E nós sabemos perfeitamente que isso é um absurdo, porque, na verdade, na atuação da Defensoria Pública, uma vez que eles não têm um quadro suficiente para atender todas as necessidades no país e nos estados em geral, eles recorrem à OAB para fazer o trabalho que eles realizam.
Nós temos um corpo de defensores aqui, de assistência da advocacia, que tem uma atuação muito grande nas várias cidades do nosso estado, substituindo os defensores públicos em regiões em que ele não tem representação. E, portanto, fazem o trabalho da Defensoria Pública, o que mostra que o defensor público é realmente um advogado e que pratica a advocacia num pé de igualdade com os advogados privados inscritos na OAB. Então, essa contestação é uma contestação que não se sustenta de maneira nenhuma pelos seus próprios fundamentos. Muito bem. A OAB São Paulo, já há alguns dias, publicou uma nota oficial defendendo a advocacia pública, o vínculo dos advogados públicos com a ordem, e nos 5 itens, há um que chama a atenção, que é o item 4. Institucionalizada e bem estruturada, a advocacia pública constitui força notável em prol da boa condução da administração pública. Por quê? Porque a advocacia pública, ela atua em setores que auxiliam o Estado em várias das suas funções, inclusive no combate à corrupção. É o advogado público que fiscaliza, vamos dizer, os termos de licitações públicas, é o advogado público que move ações de improbidade administrativa. Então, é uma peça essencial também na administração da justiça, no próprio âmbito do governo, vamos assim, da atuação do governo, do Estado. E nesse sentido, a função que esses advogados exercem é uma função equiparada à função do advogado privado quando ele enfrenta, por exemplo, o Ministério Público, quando ele participa da administração da justiça, em pé de igualdade para que haja um provimento jurisdicional adequado nos casos em que afetam, seja no caso da advocacia privada, seja no caso dos interesses públicos. Então, não há o que se falar em diminuir a atuação ou o papel do advogado público, porque ele é aquela figura que a nossa Constituição Federal atribuiu como peça essencial à administração da justiça também, assim como o advogado privado na defesa dos interesses particulares, ele na defesa dos interesses do Estado atua no mesmo sentido, é a mesma função. Então, não há como separar a atuação do advogado público daquela do advogado privado. Então, para concluir, como diz a proposta 7 da campanha Corrupção Não da OAB São Paulo, a gente tem de primar por uma advocacia de Estado, não de governo. Exatamente, que é o que faz o brilho e a importância desse corpo de advogados públicos, que se situa em vários setores, não é? Tanto eles pertencem à Advocacia Geral da União, quanto à Fazenda Nacional, quanto aos órgãos financeiros, Banco Central, etc., porque as atividades do Estado são inúmeras e eles têm um papel importantíssimo na proteção dos interesses da sociedade e na atuação desses órgãos, não é? Então, nós temos que valorizar a atuação do advogado público e apoiá-los nas suas reivindicações de classe, de valorização da profissão, que são muito justas. E a OAB está empenhada nesse sentido, o Conselho Federal já se manifestou, já estimulou que as seccionais também se manifestem na defesa desses direitos e, por isso, nós estamos criando aqui na OAB São Paulo uma comissão que vai ser instituída exatamente nesses dias agora, para o acompanhamento de todas desses movimentos judiciais que dizem respeito à valorização do advogado ou à função do advogado público, para encaminhamento de reivindicações ou de sugestões que a gente possa colaborar com a decisão desses problemas nos órgãos específicos, no judiciário ou no legislativo. E vamos estar atentos através do trabalho dessa comissão que criaremos aqui na OAB para poder colaborar com os órgãos decisórios para encontrar uma solução melhor para essa questão que hoje aflige tanto as OABs quanto os vários corpos de advocacia pública. Muito bem. Lembrando a você que queira mais informações dos desdobramentos, a criação desta comissão e também outras notícias a respeito deste assunto, acompanhe o noticiário do nosso site.
Doutora Ivete Senise Ferreira, muito obrigado pelas informações. Até uma próxima. Eu que agradeço essa oportunidade de expressar aqui esse movimento que a OAB está fazendo e que se une a outros movimentos já iniciados em outros estados, que já emitiram notas públicas, e ao próprio Conselho Federal que nos estimulou nesse sentido.